Pessoal, hoje eu quero falar sobre um ponto muito técnico, só que bastante importante e decisivo dentro de qualquer PAD, que é a motivação do termo de indiciamento. Eu estou trazendo isso aqui porque em boa parte dos processos disciplinares que chegam aqui no escritório, o indiciamento é uma das peças mais frágeis, às vezes até a mais frágil de todas, e muita gente não percebe isso. O termo de indiciamento é o momento que a administração pública diz de forma clara, objetiva e individualizada quais os fatos o servidor praticou, de que modo praticou, com quais provas e qual é o enquadramento jurídico da acusação. Ou seja, é o documento que delimita o campo de batalha da defesa. Só que o que a gente tem visto na prática é uma coisa diversa disso daí. O indiciamento, ele muitas vezes vem de forma genérica, muito raso, não faz a individualização da conduta, não explica o nexo causal, não aponta prova concreta e muitas vezes repete quase como um copia e cola a narrativa inicial da portaria ou da sindicância. E isso é gravíssimo, porque sem motivação adequada o servidor não sabe do que se defender. Ele não consegue compreender exatamente qual que é o comportamento que está sendo atribuído a ele, nem de que forma a administração pública chegou àquela conclusão. E isso viola diretamente o direito ao contraditório e à ampla defesa. A administração pública, ela não pode apenas falar que o servidor incorreu em desídia, ou que o servidor agiu com insubordinação, ou praticou alguma conduta irregular. Isso daí não é uma motivação descrita de forma correta. Isso daí está rotulando o servidor, né? A motivação exige fato, contexto, conduta, prova, intenção e nexo entre o comportamento e o enquadramento disciplinar. Sem isso, o indiciamento é uma casca vazia. Um indiciamento vazio gera um PAD vazio, porque tudo que vem depois se apoia nessa peça. O entendimento da própria CGU e do STJ e dos tribunais já deixou isso muito claro. A falta de motivação individualizada no indiciamento é vício suficiente para anular o processo disciplinar, porque ele compromete o direito de defesa desde a raiz do processo. E aqui vai um exemplo muito comum. A comissão descreve um fato como se fosse um bloco único envolvendo vários servidores e aí imputa ao indiciado uma responsabilidade coletiva, sem dizer o que ele fez exatamente. E isso daí é ilegal. Outro problema que acontece bastante, o indiciamento coloca o servidor da seguinte forma: agiu com intenção de fraudar, agiu com dolo, mas não descreve nenhum elemento que indique essa intenção, apenas afirma, só joga a palavra no papel, acabou. Só que se a comissão não demonstra a intenção, ela não pode exigir que o servidor desmonte essa intenção. Seria inverter o ônus da prova. E isso não existe em processo disciplinar. Outro motivo muito comum, o indiciamento copia integralmente a portaria de instauração. Só que a portaria é apenas um recorte inicial, feita com base em informações superficiais, muitas vezes apurada de forma preliminar, sem contraditório e sem ampla defesa. Isso daí não pode ser repetido como se fosse prova. E isso, infelizmente, ainda acontece em muitos órgãos públicos. Por isso que, quando a defesa recebe o termo de indiciamento, a primeira pergunta que ela precisa responder é: este documento realmente individualiza a conduta do servidor? Ele explica o que, quando, como, onde, com base em quais provas e qual é o enquadramento jurídico correto? Se a resposta for não, então existe um vício muito grave. E esse vício pode e deve ser questionado, porque a motivação não é um detalhe, não é uma opção. Ela é o que dá validade ao PAD. Ela é o que permite a defesa existir de verdade. Ela é o que garante que o servidor está respondendo por algo concreto e não por uma narrativa vaga, construída de forma preguiçosa ou até enviesada. Em resumo, um termo de indiciamento mal feito não é apenas um documento fraco, ele é um documento ilegal. E quando ele está contaminando o processo, o PAD inteiro pode ser anulado.